para o fato. Isto é o que aconteceu com Susan e suas unhas. EFT, sutil mas poderosamente, reduziu seu nível de ansiedade a ponto de que roer unhas não foi mais necessário. Caso no 5. Medo de aranhas. Molly ficava extremamente angustiada somente ao pensar em aranhas e tinha pesadelos 5 vezes por semana. Ela conseguiu superar completamente esse seu medo com somente 2 sessões de EFT. Na primeira sessão, Adrienne aplicou EFT e reduziu o medo de Molly a 0, quando ela estava pensando em aranhas. Muitas vezes isto já é o bastante, e o medo continua a 0 mesmo quando a pessoa se defronta com uma aranha real. Mas, para ter certeza, Adrienne levou Molly a uma loja de animais para ver uma tarântula. Molly foi novamente dominada por um medo intenso, a ponto de sair gritando da loja. Não foi culpa da primeira rodada de EFT. Ao invés disso, tratava-se de uma indicação que a aranha real fazia emergir novos aspectos do medo que não estavam presentes quando Molly só pensava em aranhas. Após alguns minutos de aplicações EFT, Molly voltou à loja de animais e, calmamente, examinou a tarântula. O medo tinha desaparecido. Alguns dias mais tarde, Molly telefonou para Adrienne e relatou que tinha ido à casa de uma amiga que possuía uma tarântula. A aranha tinha sido privada por meio de cirurgia de suas presas perigosas. Ela disse que tiraram a tarântula de sua gaiola e Molly deixou que ela andasse em cima dela. Aqui temos um exemplo clássico do poder dessas técnicas. Mesmo pessoas sem um medo específico de aranhas, provavelmente, não iriam querer deixar uma tarântula passear em cima delas, mesmo que o animal não oferecesse perigo. Mas Molly estava perfeitamente à vontade a esse respeito, e mostrou ter menos medo do que o cidadão comum. Note, entretanto, que EFT não faz com que as pessoas se tornem estúpidas. Molly nunca teria deixado a aranha andar em cima dela, se o animal pudesse oferecer algum perigo. EFT elimina a porção irracional do medo fóbico, mas não reduz o senso de precaução normal. Meses mais tarde falamos novamente com Molly, e o medo não tinha retornado. Adicionalmente, ela nunca mais teve pesadelos com aranhas. Caso no 6. Dependência de café. Joy deixou de beber café. Ele participou de um de meus workshops e me viu aplicar EFT a uma pessoa que queria livrar-se da dependência de café. Ele então aplicou EFT a si mesmo, lá mesmo onde estava sentado, e sua dependência de café sumiu, permanentemente. No intervalo Joy tinha tomado a última xícara de café, sem sabê-lo. Neste caso, EFT conseguiu quebrar a adição como uma só aplicação. Só para avisar, isto não acontece comumente. EFT é um instrumento maravilhoso para livrar-se de dependências, e é um auxílio excelente para aliviar os sintomas de privação. Mas, geralmente, requer várias rodadas de aplicações até que a dependência seja superada. Aproximadamente, 5% das pessoas pode ter a resposta imediata conforme Joy. Para o restante leva mais tempo. Neste mesmo contexto, entretanto, Susan, uma psicoterapeuta, conseguiu superar uma dependência de refrigerantes em uma sessão de 2 minutos, e Rob fez o mesmo para chocolate. Caso no 7. Alcoolismo. Aaron superou sua dependência de bebidas alcoólicas. Esta é, obviamente, uma dependência muito mais grave do que a do café, refrigerantes ou chocolate. Ele ia dormir bêbado todas as noites, e atravessava seus dias com ressaca. Em suas palavras, o álcool era seu Deus. Precisamos fazer várias sessões com EFT, e ele executou a receita básica várias vezes por dia. Como resultado, suportar a privação tornou-se fácil. Logo depois disso, ele relatou que passava com orgulho pelas gôndolas do supermercado, onde estava à venda sua cerveja favorita. E agora, um ano mais tarde, ele sente repugnância. Não sente mais nenhuma vontade de bebida alcoólica. Ele conseguiu recuperar uma vida normal. Ele até recusou-se a participar de uma festa de fim de ano em New York, porque não queria estar perto de uma cambada de bêbados. Aqui vai uma observação de bom senso. Uma vez que uma dependência foi superada, isto não quer dizer que você não possa se tornar novamente dependente. Uma vez superada a adição de bebida, ou qualquer outra coisa, manda o bom senso que você evite a substância, ou então poderá necessitar livrar-se novamente da dependência. EFT não lhe permite ter um pouco de vez em quando da substância em questão. Caso no 8. Pesar.
Alicia sofria tanto pesar pelo passamento de seu irmão que, mesmo após 2 anos, ainda não conseguia falar a respeito. Suas emoções eram demasiado intensas para que pudesse formular palavras. Fui solicitado a fazer um workshop por ocasião de uma convenção da qual ela estava participando, e autorizado a aplicar essas técnicas a um pequeno grupo de voluntários à noite, véspera da apresentação. Alicia foi uma das voluntárias, e nós trabalhamos no problema de seu pesar em uma sessão de 15 minutos, que incluía outras 7 pessoas. Na manhã seguinte, no meio do workshop, ela de moto próprio levantou-se diante de 80 pessoas e expressou seu pasmo pelo fato de que conseguia falar calmamente a respeito da morte de seu irmão. Claro que não era seu tema favorito, mas o pesar profundo tinha sumido. A propósito, todo mundo daquele pequeno grupo fez progressos durante a sessão de 15 minutos. Uma senhora superou seu medo de alturas. Ela se testou minutos mais tarde ao inclinar-se por cima de um parapeito de um balcão num andar alto de um hotel. Sem problema, um homem conseguiu livrar-se da raiva por um evento do passado, e os outros obtiveram o alívio considerável de uma variedade de problemas emocionais. Caso no 9, medo de seringas. Connie ficava com ansiedade só de ver seringas. Sentia náuseas, e quase sempre desmaiava quando tornava-se necessário extrair uma prova de sangue. Isto era bastante estorvante, já que ela tinha que fazer exames médicos periódicos. Adrienne aplicou EFT para ela só por alguns poucos minutos. O medo desapareceu e quando ele se defrontou com uma seringa, conseguiu submeter-se à picada, sem qualquer medo. Isto é típico, especialmente quando se trata de reações fóbicas como essa. Geralmente são suficientes alguns minutos dessas técnicas para propiciar resultados duradouros. Isto é verdadeiro, mesmo que o objeto da fobia, neste caso, seringas, não estiver presente. Nos poucos casos em que a situação real ainda traz algum medo, novos aspectos, algumas rodadas adicionais de EFT conseguem eliminar o problema definitivamente. Caso no 10. Dependência de confeitos M&M de amendoim. Nancy tinha que submeter-se a uma cirurgia, e seu médico lhe recomendou perder peso a fim de que a cirurgia pudesse ser realizada mais tranquilamente. Boa parte do desafio de perder peso referia-se a ter que abrir mão dos confeitos M&M de amendoim. Ela tinha essa dependência há longos anos. Ela utilizou o EFT para reduzir seu desejo pela guloseima, e, por sua grande surpresa, conseguiu livrar-se completamente dessa dependência em de 3 minutos. Esse tipo de resultado bônus acontece de quando em vez. Após isto, Nancy não teve qualquer dificuldade em largar os M&M de amendoim. As adições são relacionadas a, e causadas por, várias formas de ansiedade. Se você foca a ansiedade, o que é feito eficazmente com EFT, então a necessidade pela substância objeto da dependência cede. Caso no 11, dores físicas. Lea participou de um de meus workshops que eu dei para estudantes de hipnoterapia. Antes de começar a palestra, ela informou-me que tinha muita rigidez em muitos músculos, e dores. Eu apliquei EFT para aliviar as dores na nuca e espáduas. Elas cederam após 2 minutos. Decorrida 1 hora das 3 horas de duração do workshop, eu perguntei-lhe se as dores na nuca e espáduas tinham voltado. Ela respondeu negativamente, e ainda disse que o restante das dores em seu corpo tinha diminuído, mas não tinham sumido por completo. Este é um outro exemplo de como focamos um problema com EFT, e outras curas acontecem paralelamente. No caso de Lea, o alívio que proporcionamos à sua nuca e suas espáduas, se estendeu ao resto de seu corpo. Então fizemos mais uma rodada de EFT e o restante das dores desapareceu, e as dores não retornaram pelo restante de tempo do workshop. Dores como essas frequentemente são causadas por tristezas emocionais, e por isso EFT é tão eficaz em eliminá-las. Contudo, novos estresses emocionais podem, eventualmente, fazer ressurgir as dores. Nesse caso, repetidas rodadas de EFT trarão o alívio desejado. Caso no 12, dores na região lombar. Donna é mais um exemplo de um caso parecido. Ela também participou de um de meus workshops, e tinha dores lombares tão agudas que ela não acreditava poder suportar até o fim do workshop de um dia. Eu simplesmente não suporto ficar sentada tanto tempo, ela disse. Eu ajudei-a com EFT e suas costas não a incomodaram mais pelo resto do dia. Caso no 13, culpa e insônia.
Audrey é uma senhora com sérios distúrbios, com a qual me encontrei a pedido de seu psicoterapeuta. Ela tinha sido abusada física, mental e sexualmente em toda a sua vida, e, em consequência, tinha uma longa lista de problemas emocionais que desafiavam qualquer psicoterapeuta. Eu fiquei com Audrey por 45 minutos. Nesse tempo soube que ela sentia grande culpa pelo incêndio de sua casa. Parece que ela adormeceu como uma vela acesa, e que seu gato derrubou a vela, o que iniciou o incêndio. Apesar de parecer óbvio que o sentimento de culpa não tem muito a ver neste caso, para Audrey era o contrário. Ela não conseguia falar do episódio sem derramar lágrimas. Ela se culpava por todo o ocorrido. Eu apliquei EFT para ela, e o sentimento de culpa parecia estar cedendo. A fim de testar isto, deixei passar 20 minutos, mudando de assunto. Então eu pedi-lhe de me contar a história do incêndio de sua casa. Por grande surpresa do terapeuta, ela disse, em tom destacado, não foi minha culpa, e passou a falar de outras coisas. Sem lágrimas. Nenhuma intensidade emocional. A culpa simplesmente tinha desaparecido, em questão de minutos. Estou contando isto para ilustrar um aspecto. EFT pode ser tão poderoso que as mudanças parecem ser coisa natural. De acordo com isto, você pode não sentir algo de diferente quando aplica EFT para certos problemas, como culpa, por exemplo. Mas preste atenção ao que você vai dizer a respeito do assunto após certo tempo. Você tenderá a deixar o problema de lado, e o problema cessará de ocupar qualquer espaço emocional. Sumirá sem fanfarras. É, de fato, poderoso, e é exatamente o que você quer. É o topo da libertação emocional. Audrey também tinha um problema de insônia. Ela dormia muito pouco, talvez 2 horas por noite, e ainda tinha que tomar remédios para conseguir isto. No fim da sessão, eu pedi-lhe que se deitasse no divã do consultório do terapeuta, e apliquei EFT para ela conseguir ter um sono normal. Após 1 minuto, aproximadamente, ela estava dormindo profundamente. Fiquei ainda por uma meia hora conversando com o terapeuta, e no fim deste período, Audrey estava ainda roncando fortemente. Ela tinha desmaiado, recuperando sono. Sem remédios, sem pílulas, somente com batidinhas num sistema energético fortemente desequilibrado. Caso no 14, prisão de ventre. Há 25 anos Richard tinha prisão de ventre crônica. Ele tomava metamúcil 2 vezes ao dia, e ainda assim tinha dificuldade em conseguir regularidade intestinal. Eu ensinei-lhe EFT para seu problema e ele executou a rotina, diligentemente, várias vezes ao dia. Após 2 semanas ainda não obtivera progresso apreciável. Eu disse-lhe para ser persistente e manter as práticas de EFT. Às vezes, essas coisas levam mais tempo. Falei com ele 2 meses mais tarde, e as coisas tinham melhorado substancialmente. Ele estava tomando metamúcil somente 2 vezes por semana, ao invés de 2 vezes por dia. Como aprendiz de EFT, você tem que entender que, às vezes, é necessário ser persistente. Os problemas emocionais são neutralizados rapidamente, na maioria das vezes, o mesmo ocorrendo com muitos problemas físicos. Entretanto, algumas situações exigem mais tempo, e não é fácil predizer quais se enquadram nisto. Se Richard tivesse desistido após 2 semanas, ele não teria obtido a substancial melhora que conseguiu posteriormente. Moral da história: persista. Caso no 15, vergonha do corpo. Adrienne e eu encontramos Bingo por ocasião de um workshop que demos em Los Angeles. Ele era um fisiculturista que tinha formado um corpo tão exuberante que revistas especializadas, frequentemente, ofereciam a ele muitos milhares de dólares para posar para fotografias. Mas Bingo raramente aceitava essas ofertas porque tinha um constrangimento intenso de mostrar seu corpo em público. Ele era de descendência asiática e explicou que, em sua família, exibir seu corpo era uma coisa vergonhosa. Ele subiu ao palco para tentar livrar-se desse problema, mas, de imediato, ficou muito nervoso. Na verdade, ele me disse: se você me faz tirar minha camisa, eu lhe mato. Naturalmente, não era essa sua intenção, literalmente, mas certamente era um bom indício quão fortes eram suas emoções a este respeito. Após 3 ou 4 minutos com EFT, ele sorriu e, calmamente, tirou sua camisa, recebendo um aplauso entusiástico da plateia. 1 ou 2 dias depois ele aceitou uma proposta para posar para uma revista, ganhando 3.000. Contudo, na hora, eu não achei que ele tinha se livrado totalmente de sua vergonha.
Ele tinha feito um óbvio progresso, mas quando tirou sua camisa, a manteve em suas mãos como se quisesse vesti-la novamente, a qualquer momento. Ele não a tinha jogado para um canto. Muito provavelmente ele necessitaria algumas rodadas adicionais de EFT para livrar-se de seu problema definitiva e completamente. Convém lembrar, contudo, que o tratamento se dera em circunstâncias das mais adversas possíveis, no palco. Ter conseguido uma melhora tão apreciável como conseguimos, que eu avalio ter sido de cá 70%, já foi notável devido às circunstâncias. Caso no 15, lupus. Caroline foi minha primeira grande surpresa por descobrir como essas técnicas são eficazes no tratamento de problemas físicos. Ela participou de um de meus seminários de um dia durante meus primeiros anos de EFT. Tinha explicado as questões centrais do EFT à plateia por cá de 1 hora, e ajudado algumas pessoas a superar seu medo de alturas, inclusive Caroline, e seu desejo compulsivo por chocolate. O que eu não sabia era que Caroline tinha lupus, uma séria doença degenerativa. Simplesmente estava demasiado ocupado em dar atenção a grande número de pessoas ao mesmo tempo para notar que suas mãos e pés estavam inchados pela doença. De fato, ela mais tarde me revelou que não podia usar sapatos normais devido ao inchaço dos pés. Durante o seminário eu ensinei uma versão abreviada do que você está aprendendo neste curso. Caroline decidiu executar a receita básica várias vezes ao dia para sua condição de lupus, e, por sua grande surpresa, todos seus sintomas cederam. Ela compareceu a uma outra apresentação minha, aproximadamente 2 meses mais tarde, e me relatou o que tinha ocorrido. A única coisa que ela tinha feito de diferente foi o EFT. Ela me mostrou suas mãos e pés e confirmou que todo o inchaço tinha desaparecido completamente. Ela também mencionou que seu nível de energia tinha aumentado a ponto de permitir-lhe ir dançar com frequência. Isto era algo que não podia fazer anteriormente. Então, isto significa que EFT pode curar lupus? Não posso afirmar isto, apesar de que é muito difícil ignorar o que aconteceu com Caroline. Obviamente alivou em muito seus sintomas. Apresento este exemplo como evidência do poder de EFT e encorajou-lhe a utilizar EFT, mesmo em doenças graves. Mas, por favor, faça-o sob supervisão de seu médico. Vários meses depois eu fiz uma chamada de seguimento a Caroline para saber qual era a situação de seu lupus. Ela tinha parado de fazer a rotina EFT diária, e os sintomas tinham voltado. Algumas vezes os problemas físicos somem completamente, sem requerer repetição de EFT, e algumas vezes não. Este é um caso de algumas vezes não. O que é importante de reconhecer aqui é o que realmente aconteceu, não o que não aconteceu. Sintomas sérios cederam definitivamente, enquanto o sistema energético estava sendo reequilibrado. Isto não deve ser ignorado. Caso no 17, colite ulcerativa. Aqui tem mais um caso de doença grave. Dorothy tinha colite ulcerativa e estava tomando forte medicação que provocava muitos efeitos colaterais. Colite ulcerativa é uma doença dolorosa do colo e, no caso de Dorothy, era em estado grave. Quando os médicos a examinaram, diagnosticaram, usando termos leigos, 90% infeccionado. Ela trabalhou com a Brienne e fez 2 coisas. 1. Ela se tornou vegetariana, e 2. Começou a usar EFT diariamente para sua doença. Ela começou a sentir-se muito melhor após algumas semanas, e decidiu então cortar alguns remédios. Observação: nunca recomendamos descontinuar medicação sem consultar o médico. Aproximadamente 6 meses mais tarde, os médicos a examinaram novamente, e relataram que o grau de infecção estava em 10%. Isto faz 3 anos e ela, desde então, teve pouco ou nenhum incômodo com isto. Na verdade, 1 ano atrás deu luz a uma criança. Agora o que você supõe conseguiu melhorar tanto seu estado? Foi a dieta vegetariana, ou EFT, ou ambos? Não há meios de saber ao certo. As pessoas muitas vezes tentam vários métodos de cura ao mesmo tempo, e assim torna-se difícil avaliar qual deles contribuiu mais para a cura. Tão logo você tenha mais experiência com EFT, você poderá concluir, como eu fiz, que EFT sempre deveria ser incluído como um dos métodos de cura. Caso no 18, ataque de pânico. Kerry telefonou para Adrienne de um hotel de Lake Tahoe no meio a um ataque de pânico.
Se você está familiarizado com o que é um ataque de pânico, você sabe que, no meio de um ataque de pânico, um pavor avassalador faz a pessoa achar que vai morrer. Isto era o caso de Kerry. Ela telefonou com pânico em sua voz, imediatamente informou o número do apartamento no qual se encontrava, para o caso de alguém ter que procurá-la. Adrienne a instruiu ao telefone para executar a receita básica, e conseguiu que ela superasse parte de seu pânico em poucos minutos. Os que sofrem desse mal sabem que um ataque de pânico pode perdurar por várias horas. O fato de se poder reduzir muito a intensidade de um ataque em poucos minutos é um alívio realmente importante e bem-vindo. No caso de Kerry, foram necessários ulteriores 20 minutos para conseguir eliminar o pânico por completo. Caso no 19, medo de elevadores. Ellen utilizou o EFT para eliminar o medo que tinha de entrar em elevadores. Ela se aproximou de mim num intervalo de um de meus seminários, e me perguntou se eu podia ajudá-la a superar essa fobia crônica. Ela estava compreensivelmente tímida e cautelosa a respeito de seu pedido, como de resto acontece com a maioria das pessoas que sofrem de fobias como essa. Os métodos da psicologia convencional geralmente requerem que os fóbicos confrontem seus medos diretamente. A pessoa tomada pelo medo, tipicamente, é solicitada a cerrar os dentes, fechar os punhos e entrar no elevador, de qualquer maneira. Desta forma, diz a lógica, a pessoa se dessensibiliza ou se acostuma ao medo. Para mim essa é uma prática bem intencionada, mas desnecessária, a qual, em comparação à EFT, causa um estresse injustificado. Muitas vezes, essa abordagem atemoriza as pessoas, e lhes agrega mais um trauma de medo a ser superado. Essas práticas não são mais necessárias. Uma vez que a EFT é completamente indolor, informei a Ellen que não iríamos nos aproximar de um elevador, enquanto ela não estivesse completamente à vontade para assim fazê-lo. Assim ficamos no salão do seminário por 3 a 4 minutos aplicando EFT. Ela então afirmou que nunca tinha se sentido tão à vontade com relação a elevadores antes, e que estava pronta a tentar entrar em um. Felizmente, estávamos em um hotel, e aproximadamente 30 m distantes de um elevador. Normalmente, como precaução, eu teria parado Ellen antes de ela entrar no elevador, e teria repetido a rotina EFT. Nesse caso, porém, não tive chance porque ela rapidamente entrou em um elevador com porta aberta, e começou a apertar botões com um óbvio senso de alegria. Eu entrei com ela no momento em que a porta se fechou, e nós dois ficamos naquele elevador pelos próximos 10 minutos. Subimos, descemos, paramos, abrimos a porta, fechamos a porta, e testamos o medo de todos os modos possíveis. Ela estava inteiramente relaxada, sem medo qualquer, nem sequer um traço. O medo de toda a vida tinha sumido. Mais uma vez tive o privilégio de entregar a alguém a chave da libertação emocional, do mesmo modo como eu fiz no caso dos veteranos da Guerra do Vietnã, e nos outros casos narrados a você neste curso. Você está a caminho de adquirir a mesma habilidade. A fim de expandir sua compreensão de EFT, este curso inclui mais históricos de casos nos vídeos e nos CDs de áudio. Uma importante descrição desses itens da parte 1º segue. EFT parte 2ª observação. Presume-se que, antes de ler este capítulo, você tenha estudado EFT parte 1º, e, utilizado, persistentemente, a receita básica para seu progresso pessoal. O que segue é a parte avançada do EFT. Aqui estamos desvelando os mecanismos internos do EFT parte 1º, e expandindo nossa habilidade com essa técnica única. Neste capítulo, exploraremos os impedimentos que, às vezes, inibem EFT, e aprenderemos os antídotos para eles. Analisaremos a receita básica, e aprenderemos alguns atalhos para obter resultados mais rapidamente. Exporemos você a arte do EFT através de inúmeras demonstrações de vídeos em grande variedade de problemas. Há muito o que aproveitar nessas áreas avançadas, e seu aprendizado é tão fascinante quanto o que você aprendeu até agora. Mas, antes de ir adiante, quero assegurar-me que consegui estabelecer uma perspectiva válida com relação a EFT parte 1º. A saber, a receita básica é um instrumento extraordinariamente poderoso mesmo sem esses detalhes avançados, e, se você for utilizar a receita básica persistentemente, enquanto se sintonizar ao seu problema, há uma grande probabilidade que o problema desaparecerá. Apesar de ser importante para você conhecer os conceitos avançados, a persistência com a receita básica muitas vezes resolve.
A receita básica é uma dádiva, e representa a condensação de muitos anos de experiência. Por favor, mantenha isto sempre em mente, enquanto for expandir seus conhecimentos ao longo deste capítulo. Os impedimentos à perfeição. Mesmo nas mãos de principiantes, que tenham uma relativa proficiência, a receita básica produz resultados em, aproximadamente, 80% dos casos, particularmente se aplicada a eventos negativos específicos de sua vida. Essa é uma proporção de sucesso extraordinariamente elevada, e, se houver, são poucas as técnicas convencionais que podem gabar-se de uma proporção de sucesso semelhante. Entretanto, é possível atingir-se uma proporção de sucesso ainda mais alta quando se sabe como lidar com os impedimentos à perfeição. Existem 4 desses impedimentos que podem frustrar os resultados com a receita básica. São eles: 1. Aspectos. 2. Reversão psicológica. 3. Problema de respiração de osso clavicular. 4. Toxinas energéticas. Impedimento no 1. Aspectos. Não há a necessidade de alongarmos-nos sobre os aspectos porque já tratamos deles anteriormente. Eu os incluo aqui apesar de não se tratar, propriamente, de impedimentos. São impedimentos aparentes porque parecem impedir o progresso. Cada aspecto é, simplesmente, uma nova porção do problema, que precisa ser tratada separadamente para obter-se alívio completo. É tratado com a receita básica como se fosse um outro problema, o que, de certa forma, é. Você verá isso demonstrado repetidas vezes nos muitos vídeos referentes à parte 2ª. Se nenhum dos outros impedimentos estiver presente, persistência, de um modo geral, neutralizará os aspectos. Impedimento no 2. A reversão psicológica. EFT parte primeiro introduziu a você o preparo como uma etiqueta para o fenômeno mais técnico denominado reversão psicológica, termo cunhado pelo Dr. Roger Callahan, mas tornado, originalmente, conhecido ao público por Dr. John Diamond. Trata-se de uma descoberta fascinante que merece uma atenção e um tratamento especial neste curso. Você já se perguntou por que atletas passam por fases más? Isto desafia a lógica normal. Não há razão física para que eles se desempenhem tão abaixo de suas capacidades. O atleta é a mesma pessoa altamente treinada, do mesmo modo, antes como depois da má fase. Mas todos os atletas passam muitas vezes por má fase em suas carreiras. Por quê? As dependências são tão difíceis de serem superadas? Pois, de qualquer modo, o dependente quer livrar-se de seu vício destrutivo. Eles sabem, e, geralmente, admitem,